Bom dia, hoje, dia 10 de julho, a gente vai realizar atividades da disciplina de Ciências e Língua Portuguesa. Na disciplina de Ciências, a gente vai realizar aí leitura de 5 pequenos textos, estar realizando atividades aí sobre o tema de micro-organismos e os principais tipos de micro-organismos e suas características. O texto 1 fala sobre cuidados com os alimentos. Então, a gente vai realizar leitura do texto para responder a questão 1. Os alimentos podem fazer mal à saúde se estiverem estragados. Dizemos que um alimento está estragado, por exemplo, quando ele está contaminado por micro-organismos que podem nos deixar doentes. A embalagem dos alimentos mostra a data de validade, isto é, a data limite para o consumo do produto, como no exemplo da figura abaixo. Então, quando a data de validade do alimento passou, né, nós dizemos então aí que ele não está apto para ser consumido esse alimento. Quando a gente vai no supermercado, a gente tem esse cuidado, né, de olhar a data de fabricação, de validade dos alimentos, porque a gente sabe aí que o alimento, né, que está com a data vencida, ele é prejudicial à saúde. Então, na questão 1, quando um alimento está estragado, dizemos que ele está contaminado por, tá? O texto 2 é micro-organismos ou micróbios. São organismos que só podem ser vistos ao microscópio, incluindo os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares, fungos e ácaros. Então, os principais grupos de micro-organismos, né? Eles estão definidos como vírus, bactérias, protozoários, algas e fungos. Aí a gente vai responder a questão 1 aqui, referente ao texto 2. Quais os nomes dos micro-organismos? Aqui no nosso terceiro texto, ele vai falar aí, né, que as características dos principais grupos de micro-organismos, né, micro-organismos ou micróbios. São, né, que eles são seres vivos que habitam o ar, o solo e até mesmo humanos. E logicamente possuem diferenças no modo como vivem e em seus tamanhos. A única forma de vê-los é com a ajuda do microscópio. Aí a gente vai responder a questão 2 aqui, sobre o nosso terceiro texto, 2 e 3. Quais são as principais características dos micro-organismos? Na questão 3, os micro-organismos são seres vivos tão pequenos que a única forma de vê-los é com a ajuda do telescópio, microscópio ou luneta. Tá? Aqui no nosso texto 4, né, a gente vai ler o texto. Aqui ele vai falar sobre as células que formam os organismos, tá? Que podem ser formados aí por células eucariontes ou procariontes. Aí a gente vai disponibilizar um vídeo, tá? Para melhor entendimento desse tema tratado. As linhagens intimamente relacionadas constituem uma espécie bacteriana. Classificação de eucariontes. Os organismos eucariontes podem ser classificados no reino Fungi, Plantae ou Animalia. Os protistas são, na maioria, organismos unicelulares. Esses organismos estão sendo atualmente distribuídos nos reinos. Então, quando o texto fala aqui que os organismos eucariontes, eles podem ser classificados no reino Fungi, Plantae e Monera, ou Animalia, vai disponibilizar um vídeo para definir aqui cada organismo desse, tá? Desses reinos aí. As células eucariontes, elas são mais complexas. Os organismos que são formados aí por essas células eucariontes, elas são mais complexas, né? Mais completas.
elas contêm núcleo, algumas de suas organelas são envolvidas por uma membrana, tá? Elas são maiores, né? E essas células aí, eucariontes, elas são formadas, né, pelas células procariontes, né? Que não possuem núcleo, nem organelas, né? E nem membranas, tá? Então, aqui na questão 1, como é feita a classificação dos micro-organismos, tá? A gente, depois de reflexão do texto, assistiu o vídeo sobre, né, as características das células eucariontes e procariontes, né? E os reinos aí que são formados, né, por essas células. A gente vai ter condições aqui de responder a questão 1. Como é feita a classificação dos micro-organismos? Complete com as palavras do quadro, né? Próxima questão. Então, nós temos aqui unicelulares, atualmente, organismos, reinos e protistas, né? A gente viu no texto ali, né, que no trecho do texto acima, que os protistas são, na maioria, organismos unicelulares, né? E esses organismos estão sendo atualmente distribuídos nos reinos, né? A gente falou ali os reinos que estão distribuídos aí, tá? E aqui no nosso texto 5 fala sobre bactérias, organismos procariontes. A gente viu aí que organismos procariontes são formados de células que não possuem núcleo, né? Sem organelas e membranas, né? São células mais simples. O texto fala, ó, bactérias, organismos procariontes. São organismos procariontes, ou seja, que não possuem um núcleo organizado e que pertence ao reino Monera. Né? O reino Monera, ele é formado por bactérias, tá? São unicelulares, medindo em média entre 0,3 e 2 micrômetros. No citoplasma da célula bacteriana encontram-se os ribossomos e o seu material genético. Então, com base no texto que a gente leu, a gente vai responder a questão 3. Os micro-organismos que pertencem ao reino Monera é vírus, fungos, protozoários ou bactérias, tá? Então, depois da leitura dos textos, né, e assistir os vídeos que a prof vai disponibilizar sobre, né, as células eucariontes, né, e os organismos, né, que podem ser classificados, né, os reinos aí, fungi, plantae ou animalia, que são formados por células eucariontes, e as células procariontes, né, e os organismos aí que podem ser formados por elas, né. Depois de assistir o vídeo, a gente vai ter condições aí de realizar as atividades.